e se eu tivesse que fazer, eu voltaria a ser aluno oficial e escolheria agora, talvez mais do que naquela época, servir no Corpo de Bombeiros. Eu sou o Coronel Lazares e hoje estive contando algumas histórias do Corpo de Bombeiros. Foi uma mudança radical na minha vida. Eu estava no seminário em 1968. No final de 1968, decidi deixar o seminário. Decidi abandonar a carreira eclesiástica e vim embora para casa. E, estando na minha casa de férias em Siderópolis, eu fui convidado por um tio. E ele me convidou para fazer os exames para o CFO. E eu, como não estava fazendo nada e tinha decidido não ser mais padre, eu resolvi tentar a carreira militar. E vim para Florianópolis, passei no concurso e fiz a Escola de Formação de Oficiais de 1969 a 1972. Me formei em 15 de dezembro de 1972 e depois da formatura eu, com outros colegas, decidimos, em 5 na época, de 17 aspirantes, 5, dentre eles eu, decidimos servir no Corpo de Bombeiros e nos apresentamos em janeiro de 73 ao nosso ex-comandante, saudoso Coronel Milton Lemos do Prado. No nosso período, quando a gente se formou e houve a escolha dos 17 aspirantes a oficial, quem vai servir aonde? Então a escolha era pelo merecimento intelectual, pela classificação. E nos eram apresentadas as vagas e os oficiais iam escolhendo onde gostariam de servir. E da nossa turma, cinco vagas que existiam no Corpo de Bombeiros, ela foi preenchida pelos primeiros aspirantes a oficial mais bem classificados da turma. A gente optou por servir no Corpo de Bombeiros pelo fator básico que era um instrutor da matéria de bombeiro no curso de formação de oficiais, que era, na época, o capitão Edson Carlos Ortiga, que também serviu por muitos anos aqui no Corpo de Bombeiros, e as aulas dele eram diferentes das outras aulas. E isso meio que despertou em alguns alunos oficiais, entre os quais eu me incluo, a vontade de servir no Corpo de Bombeiros. E quando a escolha apareceu, a gente teve a sorte de poder escolher fazer o que a gente imaginava que seria bom. De lá para cá, eu praticamente servi 30 anos da minha vida militar no Corpo de Bombeiros, da minha vida policial militar dentro do Corpo de Bombeiros. Olha, a história marcante foi a minha especialização em São Paulo, 1975, quando nós fomos indicados para fazer o curso de especialização de bombeiro para oficiais em São Paulo. E uma realidade também muito diferente da nossa, da realidade catarinense, e com instrutores muito competentes, muito firmes e muito rigorosos. Então a gente passou um cortado lá com educação física, com natação, com mergulho, coisas que a gente aqui fazia, mas não com tanto apuro. E lá a gente foi muito exigido e, graças a Deus, a gente conseguiu também, com destaque, superar esse ano de formatura, de formação lá. Foi o que determinou o restante da nossa carreira. Foi conhecer melhor a profissão, ter uma base técnica, científica para poder comandar os bombeiros, para poder ensinar a eles, transmitir a eles alguns ensinamentos, algumas informações que a gente também conseguiu obter lá em São Paulo. Um dia o comandante Uriarte, onde é que está ele? Aquele último, o segundo ali embaixo, estava lá ele assumiu o comando do bombeiro, ele no lugar do Coronel Claes. E eu estava com o meu capacete, eu ia comandar a tropa na formatura de passagem de comando.
Aí nós estávamos lá no ginásio ali, no ginásio da Polícia Militar, ali no Mensana Incorpore Sano, que é o ginásio Estádio Renato Tavares, o nome. E eu estava com o meu capacete de oficial ali, de chefe de socorro, de bombeiro, capitão. E o capacete estava meio quebrado, né? Porque às vezes, de vez em quando ele cai, isso aqui é fibra, ele lascava a beirada, meio amassado aqui o quebra-telha. Aí ele disse assim, ô capitão, teu capacete está mal cuidado, né? Disse, não, coronel, isso aqui é o dia a dia, né? É o operário que está na obra, cai um tijolo, amassa, bate numa coluna, quebra a quina, né? Não é mal cuidado não, só pode ter certeza que não é. Aí o coronel ficou meu amigo. O coronel Uriarte foi um cara que quando chegou no Corpo de Bombeiros, ele chegou para botar ordem na casa, para enquadrar a tropa. Porque nós tínhamos fama, o bombeiro, especialmente o GBS, tinha fama de uma tropa desenquadrada, uma tropa indisciplinada. E o coronel Uriarte, a mando do nosso coronel comandante-geral Lázaro Braga Filho, foi escolhido para botar ordem na casa. Ó, vai lá, vai comandar e vai enquadrar aquele povo lá, porque eles estão muito fora da linha. E o coronel veio. No começo ele quis bancar o durão, ele era muito rigoroso, ele era da linha dura, então ele tinha fama ele era muito bom atirador, ele tinha fama de ser um cara que realmente impunha a disciplina na base do regulamento. Aí ele chegou no bombeiro, com aquela vontade de enquadrar, mas viu que não precisava enquadrar. Aí devagarinho nós fomos conversando, fomos mostrando para ele que não era o que o comando-geral pensava que o bombeiro fosse. A tropa era extremamente disciplinada, consciente, respeitosa, não havia nenhum problema. Aí ele foi observando. Quando ele saiu do bombeiro, ele disse, pô, Lazares, aquelas nossas conversas realmente tinham razão. O bombeiro não precisa ser enquadrado. O bombeiro precisa ter um pouco mais de liberdade, de autonomia, para poder cumprir a sua missão como os bombeiros, como os técnicos dos bombeiros acham que tem que ser. Foi um grande comandante que a gente teve. Apesar de ele ser um policial 100%. Mas ele se convenceu de que o bombeiro era uma tropa como qualquer outra, que podia ser serenamente comandada e iria para o lado que o comandante quisesse. Mas muitos oficiais desses que estão aqui na nossa galeria chegavam no bombeiro para endireitar a tropa, para endireitar o bombeiro. E depois, passados 15, 20 dias, um mês, eles já estavam dentro do ambiente do bombeiro, todo mundo, na maior tranquilidade. Aquela coisa de vontade de espizinhar já tinha totalmente passado, não tinha mais problema nenhum. Se a gente perguntar para 100% dos bombeiros que viviam na situação pré-emancipação, até 2003, se eles estavam felizes, estavam contentes com a situação do bombeiro, acho que a gente vai ter unanimidade na resposta. E eu me incluo, eu era um dos 100% dos bombeiros que não estava contente com a situação da corporação na época. E sempre achava que podia ser diferente. E nós tínhamos que fazer alguma coisa para que a corporação saísse daquele marasmo, quase que paralisado, sem poder atender as prefeituras, a população, as comunidades que vinham quase que todos os dias aqui. Nós recebíamos prefeitos que queriam levar o bombeiro para a sua cidade e a nossa resposta era nenhuma, porque dependia sempre do Comando-Geral da Polícia Militar, que tinha, naturalmente, outras preocupações, outras prioridades, e nós acabávamos ficando esperando a nossa vez.
E essa espera já vinha de longa data, de longo tempo, e os bombeiros já estavam um pouco desanimados, um pouco cansados daquela situação. E aconteceu o que nós não estávamos nem preparados, nem esperando, aconteceu repentinamente a apresentação de uma proposta de emenda constitucional na Assembleia Legislativa, feita pelo deputado Francisco de Assis Nunes, um deputado do Partido dos Trabalhadores na época, que apresentou, que esteve em Minas Gerais, viu lá a situação dos bombeiros mineiros e trouxe a ideia para cá e apresentou na Assembleia Legislativa uma proposta de emenda constitucional separando o bombeiro da polícia, sem que nós tivéssemos participado dessa proposta. E aí a gente ficou meio assustado pela surpresa da apresentação da proposta e nos reunimos, os oficiais reunimos nesta sala aqui onde nós estamos agora e conversamos sobre a situação, o que o Corpo de Bombeiros agora, o que nós oficiais vamos fazer diante dessa situação que nos surpreendeu. Já que caiu no nosso colo, já que alguém fez por nós, vamos assumir, vamos correr o risco e vamos lutar pela proposta. E assim nós começamos devagarinho a informar os nossos bombeiros, desde o soldado até o mais antigo coronel, levar a mensagem para toda a nossa tropa e fomos ganhando adesões, ganhando o apoio da quase totalidade dos bombeiros e a campanha foi se fortalecendo. Não foi fácil, foram praticamente 2 anos e meio de luta. Isso foi em maio de 2001. Corremos 2001 todo, 2002 a proposta foi reapresentada no início do ano, novamente. Aí depois vieram as eleições, no segundo semestre de 2002, aí a campanha meio que parou e um pouco até arrefeceu, meio que deu um passo atrás. Aí veio as eleições, o governador eleito foi o Luiz Henrique da Silveira, que já tinha se comprometido com os bombeiros de que se ele fosse eleito, ele iria apoiar a emancipação e iria fazê-la nos primeiros 6 meses do seu governo. Daí o livro que eu escrevi sobre Emancipação, Imperativo Técnico. Esse imperativo técnico é uma expressão usada pelo saudoso governador Luiz Henrique da Silveira, que numa conversa que eu tive pessoal com ele sobre esse assunto, ele disse que a separação entre bombeiro e polícia era um imperativo técnico. Por isso que eu intitulei o meu livro usando essa expressão. E a nossa luta continuou. Em 2003 aí assumiu o novo governador e as coisas ficaram mais fáceis, porque aí o governador queria, o secretário da Segurança, que era o deputado João Henrique Blasi, também apoiava já, desde quando era deputado lá na Assembleia, o nosso pleito. O comandante-geral, que o governador escolheu, também concordava com a separação. Então, a coisa fluiu rapidamente e em pouco menos de 6 meses, dia 13 de junho, a proposta foi sancionada e promulgada pelo presidente da Assembleia Legislativa, separando o bombeiro da polícia. Uma vitória para os bombeiros catarinenses, que acho que era o sonho de todos nós. Até aconteceu um caso interessante na campanha da emancipação, e foi lá em Navegantes, quando um dos bombeiros, na palestra que eu estava fazendo sobre a separação, ele me disse: não, mas o senhor está querendo separar o bombeiro para ser comandante-geral do bombeiro? Aí eu disse: você está enganado, meu caro, porque eu tenho meu tempo está definido. Eu, dia 5 de maio de 2003, se o bombeiro esteja separado ou não, eu estou saindo para a reserva remunerada, compulsoriamente. Então não é
orgulho, não é nenhuma pretensão minha ser comandante-geral do Corpo de Bombeiros. A minha ousadia é fazer com que o bombeiro melhore. O bombeiro tenha uma orientação particular voltada para a sua missão, que é de proteger, de salvar e estender isso para cada vez mais pessoas do estado catarinense, o que hoje não está sendo possível. E, graças a Deus, a gente conseguiu separar o bombeiro da polícia, e a polícia também saiu ganhando. Para a polícia também foi uma coisa boa, porque o foco virou para a atividade policial exclusivamente. O bombeiro deixou de ser uma preocupação para a Polícia Militar e o bombeiro passou a cuidar da sua missão com foco mais, sem aquela possibilidade de hoje estarmos aqui, amanhã estarmos lá no policiamento e alguém estar lá e vir para cá, sem essas mudanças que não faziam bem para nenhuma das corporações. É uma coisa extraordinária, né? Para quem, como eu e muitos outros bombeiros, 2, 3 gerações pelo menos, de 26 a 2003, quem estava no bombeiro naquela época anterior, naqueles anos finais ali do século passado, até o início desse nosso século, e depois saiu e voltou para o bombeiro 2, 3 anos após a emancipação, se surpreende, acha que entrou no lugar errado. Não era aqui que era o bombeiro. Esse bombeiro agora, de 2005, 2006, 2021, não é aquele bombeiro lá de 1998, de 2003 ou de mais antigamente. As mudanças foram muito radicais. Nós demos um salto de gigante em muito pouco tempo. Foi uma instituição que tinha, segundo a avaliação de todos nós que estávamos naquela época, uma demanda muito reprimida. E essa demanda reprimida fez com que a gente, sem querer, se preparasse para esse futuro, que veio também de forma muito rápida. E a gente conseguiu recuperar grande parte do tempo que a gente ficou reprimido quando dentro da Polícia Militar. Então eu me sinto muito orgulhoso de ser o comandante de honra. É uma homenagem que está profundamente gravada no meu coração, e eu agradeço a todos os bombeiros de Santa Catarina por esse reconhecimento. Também outra coisa que a gente também é surpreendido por essas coisas, porque eu acho que não mereço tudo isso, mas também não posso recusar, né? Então eu aceito de muito bom coração, com muita gratidão, né? Acho que é uma coisa que vai orgulhar a minha família, que vai orgulhar os meus filhos, os meus netos, em conhecer essa história, né? E saber que o vô, o pai foi reconhecido, foi homenageado. Isso faz muito bem para o coração da gente, né? E eu me sinto lisonjeado e muito agradecido. Eu acho que de tudo que a gente está celebrando e comemorando, o destaque tem que ser para o elemento humano. O bombeiro deve ser a peça central dessas nossas comemorações. Desde aquele bombeiro que lá em 1926 foi guindado da atividade policial e passado para ser bombeiro, lá para preencher uma lacuna de 27 bombeiros que começaram a nossa corporação, a atuação deles tem sido sempre destacada. Sempre uma atuação de abnegação, de lutar contra todas as dificuldades, superar todos os obstáculos para que a nossa missão fosse cumprida. Não era a falta de material, a falta de viatura, a falta de equipamento, a falta de proteção individual, nada disso, em épocas onde elas existiram muito fortes, essas limitações, que impediu que o bombeiro lutasse, vencesse e levasse segurança para a sua comunidade. Então esse eu acho que é o grande valor que a nossa corporação tem, é o seu bombeiro.
suas pessoas, o seu ser humano, que justamente por isso ele leva o nome de corpo, né? Porque cada um de nós somos uma pequena parte desse grande corpo, que é o Corpo de Bombeiros. Realização.